Gente, ela é nutricionista clínica, funcional e gastróloga. E vamos falar de um assunto tão sério, né? Kátia, obrigada por me receber. A gente que agradece, viu? Essa comilança em Natal e Réveillon que pode colocar toda a saúde da gente a perder, né? Com certeza. A gente tem que saber comer com moderação, porque é uma época rica nos nutrientes, nas composições. Então tem que saber escolher direitinho. E a gente, na verdade, acaba fazendo ceias que não tem nada a ver com o nosso clima, né? Sim. A gente tem que aproveitar justamente. A gente está numa época de calor, a gente acaba comendo muito, extrapolando muito. E a gente não potencializa as coisas que a gente poderia usar, saladas, frutas que são da época, que são extremamente ricas, e a gente acaba perdendo um pouquinho dessa noção. Então, o ideal seria que a gente acabasse optando por quais alimentos aqui, quais a gente teria que evitar. Assim, a ceia de Natal não muda muito. A gente deveria ter essa composição alimentar praticamente todos os dias. É verdade. É que a gente aproveita alguns alimentos, principalmente frutas, que são fora da época. Então, a gente acaba utilizando cereja, ameixa, damasco seco, que a gente encontra em outros períodos, mas nesse momento são um pouco mais baratos, então compensa. Mas é uma alimentação leve, com uma proteína magra, com uma salada, com verduras, que deveriam ser consumidas diariamente. Mas a gente faz o oposto. Com certeza. A gente faz tudo até que certinho o ano todo, mas chega final de ano, a gente diz assim, eu me permito. Então eu vou comer um pedacinho desse de bolo prestígio, que é uma delícia. Vai comer um napo desse de bolo. Tá bonito, tá bonito. Come o pudim, assim, top de cerveja, de refrigerante. E aí só vai piorando a situação, né? Sim, o problema é que a gente a partir de tudo isso e finaliza aqui, com uma porção muito grande. Sabendo moderar, nada é restritivo. Isso é o mais importante, a gente pode consumir de tudo. Moderação é a palavra-chave. Moderação é a palavra-chave. Vamos para as perguntas que chegaram? Olha, vamos ver a primeira de quem é? Da Andréia. Quais alimentos que cortam a fome podem ser incluídos na ceia de Natal? Tem alimento que corta a fome? Tem alimento que corta a fome. A gente tem que, assim, fixar em dois. Proteínas de origem animal e de vegetal, como feijão, lentilha, e as gorduras, tá? Salvo as gorduras que são de boa qualidade. A gente tem castanha, a gente tem amendoim, a gente tem as oleaginosas de modo geral. E as proteínas de origem magra, né? Agora, não é pra comer um pote desse amendoim, né? Então, esse é o problema. Fica tudo muito disponível. Então, a pessoa, ao invés de usar um pouquinho, ela fica petiscando o tempo inteiro, depois fala que a culpa é nossa. Com certeza. Porque eu assisti lá, elas falaram que amendoim pode... É bom, justamente. Sim, uma quantidade moderada. Um punhadinho, justamente. Aí, um punhadinho disso, não é pra comer 300 gramas. Não. Até porque jantar depois de comer isso daí, eu acho que pesaria um pouquinho mesmo. E aí você toma a cervejinha com amendoim, aí vai... Abre um apetite, tudo, né? Não para, vai beliscando, conversa vai, conversa vem, acaba potencializando. Sem falar, ela falou de cortar a fome, Andréia. Tem gente que não almoça, porque assim, eu vou cortar as calorias até a hora da ceia, porque assim, de lá eu posso aproveitar. Ou isso faz mal, né? Com certeza. A gente não pode ficar muito tempo em jejum, senão toda essa alimentação que a gente vai consumir naquele momento acaba sendo potencializada. Então é interessante a gente usar as oleaginosas, as gorduras de boa qualidade, quanto as proteínas. Sim. É muito interessante, só que com moderação, uma quantidade razoável e ter comido pelo menos 3 horas antes, para não potencializar naquele momento. Então não comer feito um condenado, né? Vamos ver mais uma dúvida? Jefferson. Quem tem problemas ligados ao funcionamento do fígado deve evitar que tipo de alimento e quais devem ser priorizados? É uma boa pergunta, né, do Jefferson. É bastante legal a gente fixar o álcool, né? O álcool ele é metabolizado no fígado tanto quanto as gordurinhas. Que nem você me comentou, do amendoim e da cervejinha. Então a gente tem que ter um pouquinho de moderação com isso. Claro que assim, são bem-vindos com moderação, novamente. Mas a gente tem que estar dando uma potencializada, uma olhadinha nesses dois alimentos, bases de gordura e fontes de álcool. E o que são bons pro fígado são aqueles verdes escuros, que a gente geralmente não presta muita atenção. Couve, acelga, mostarda, espinafre, tudo que a gente coloca numa saladinha bem rica. Podia começar um dia com suco detox, não podia? Com certeza. Justamente todos esses verdes escuros e mais cenoura. Com certeza. E outras coisas, né? Até porque assim, a gente tem o café da manhã do dia 25. Então. Por que não começar com esses alimentos? E que cá entre nós, né? Não é só pra gente, vamos tirar o excesso que a gente comeu, não. É a quantidade de nutrientes que entra pra gente. É a quantidade. A gente tem que prestar atenção quanto na qualidade quanto na quantidade. Com certeza. Então, Jefferson, siga essas dicas que o teu fígado agradece. Vai sim. Vamos ver mais uma. Larissa, o que uma grávida deve evitar nas festas de final de ano? Grávidas, a gente tem que prestar um pouquinho de atenção nos legumes e verduras que são crus, né? Principalmente porque a gente tem aquela intoxicação de toxoplasmose por legumes crus. É bem sério para grávidas, então é uma doença que a gente literalmente tem que evitar bastante. Mas o que elas têm que prestar atenção são alimentos de alto índice glicêmico, que estão ricos em açúcar.
né? Então, as frutas secas que a gente acaba não percebendo porque pensa, é fruta, a gente tem que estar prestando um pouquinho de atenção. E come 10 damascos. Justamente. Ou aí depois come o pudim. Passa. Com certeza. Então. E come o pudinzinho depois. Então, esses alimentos que são ricos em açúcar concentrado, a grávida tem que ficar um pouquinho espertinha. Em relação ao peixe cru? Justamente, também, né? Justamente. A gente tem que, tudo que é cru para a grávida, né, na gestação a gente tem que estar evitando, justamente, né, para não ter essa intoxicação. Esse risco de contaminação, Com certeza, até porque a gente, vou higienizar em casa, mas a gente não sabe a procedência do alimento, Sim. Então é sempre bom evitar. Então, Larissa, dê preferência aos outros alimentos mais saudáveis, mais cozidos, né? Legumes e verduras, eles entram, desde que sejam cozidos. Vamos ver mais um? Duda, quais os malefícios dos temperos industrializados que são muito utilizados na preparação dos pratos? Os temperos não só usados na ceia de Natal, né? Usados no cotidiano, né? Com certeza. É a concentração muito grande de sódio e conservantes, né? A gente não consegue metabolizar tudo isso. Então, acaba tendo um malefício tanto quanto para a pressão arterial, quanto para ossos. Então, a gente tem um conservante chamado glutamato monossódico, que ele é muito utilizado por essas indústrias. Então, ele, a longo prazo, é cancerígeno. Então, a gente tem que estar prestando bastante atenção. Utilizar temperos mais naturais, eles são mais gostosos. As ervas, né? Com certeza, a gente tem que potencializar esses que são mais legais, né? Agora, é fácil a gente ver a quantidade de conservantes. Deixa um alimento fresco na pia e um outro alimento aberto com conservante. Só olhar o rótulo, né? Um alimento que tem que ser feito com 2 ingredientes, a gente olha aquele rótulo gigante com 30, a gente nem sabe descreiver os nomes que estão ali, Tem um monte de nome que a gente fala, Maria, não sei nem o que é eu sei? Por que eu vou colocar isso para dentro do meu corpo, né? Quanto mais tem a validade, quanto maior a validade, mais conservantes a gente encontra. Conservantes. Isso sem falar nos corantes, né? Conservante. Então, assim, todos os alimentos que são intoxicados, a gente tem que prestar atenção quanto a isso, né? E sabe que hoje em dia a gente não repara, mas até remédio tem corante. Há cápsulas que teoricamente tem que fazer bem, né? Não é? E já tem corante, então tem que tomar cuidado. Com certeza. Vamos ver mais uma? Marlene, existe alguma contraindicação em colocar sementes de abóbora, girassol e linhaça nas saladas? Olha, são sementes que são bastante utilizadas, elas são boas, eu gosto bastante. A gente tem contraindicação quanto a alguns tipos de patologia. Então, assim, quem tem um pólipo, um cisto, é bem interessante a gente evitar, justamente para não ter intoxicação com elas. Mas são boas fontes de gordura, tem bastante, né, são bem ricas, ômega 3, 6, 9. Elas são legais até para cortar a fome, na primeira pergunta que a gente colocou. Justamente a salada ela não enche tanto, se a gente colocar alguma fonte de gordura acaba ajudando. Mas é justamente essas pessoas que têm um pouquinho de patologia, então a gente tem que estar evitando. Isso é importante você falar, porque o que é bom para mim pode ser péssimo para você. Com certeza, e vice-versa, individualidade, né? A gente tem que estar passando bastante atenção. E até que assim, é uma dica geral. A gente nunca testa nada novo no dia de festa, né? Não, né? A gente fala assim, vai viajar, né? Testa, nunca comi nada assim. Será que eu provo hoje? É bom evitar, né? A gente tem que prestar atenção, até pra gente saber o que a gente comeu, porque tanta coisa que você fala, o que fez mal? Vai fazer uma viagem de navio e vai resolver testar todos os alimentos que você nunca comeu lá. Frutos do mar, né? Aí fala, nossa, nunca comi, passei mal. Mas será que foi isso? Então. A gente é sempre bom evitar. Se a pessoa já sabe que ela tem um pouquinho de tendência a ter uma alergia, todas as fontes alimentares de gordura, então as castanhas oleaginosas, é bom evitar mesmo. Tá bom. Vamos ver mais uma? Camila, é mais recomendável utilizar manteiga, azeite, óleo de canola ou girassol para preparar os pratos? Tá. Camila, é bem legal, é uma pergunta que vem procurando bastante, com certeza. Eu gosto muito do azeite de oliva. O azeite de oliva ele é um óleo que é bem estável. Ele aguenta uma temperatura bem mais alta quando a gente vai cozinhar. Ele pode ser até utilizado como fritura, no lugar do óleo mesmo, né? Obviamente é um pouquinho mais caro, dói o coração, mas a gente tem que utilizar gorduras que são melhores. O azeite de oliva, com certeza, é a melhor opção desses óleos para utilizar no cozimento. Agora, entre manteiga e margarina? Com certeza manteiga. A margarina é uma manteiga que é um pouco fake, né? Ela é adicionada de gordura hidrogenada, então aquela gordura trans que a gente fala. Mas com certeza manteiga, porque é um alimento natural, né? A gente não tem adição de outras coisas. Não quer dizer que a gente possa comer a colherada, né? Com certeza. Tudo que é fonte de gordura, a gente tem que prestar atenção. Não é que faz mal, é porque é um pouco mais calórico. Então, se a pessoa já tem um pouquinho de excesso de peso ou está fazendo uma dieta um pouco mais restritiva, tem que prestar atenção. A gente tem um macarrão aqui, a massa. A gente fala, bom, carboidrato, é importante que dá energia, ok. Mas é verdade quando a gente associa ao carboidrato uma proteína, o corpo não absorve esse carboidrato tão intensamente? De uma forma melhor. A gente tem dois macronutrientes, né? O carboidrato e a proteína. Quando a gente adiciona algum carboidrato, mesmo que for de origem branca, né? Que é as farinhas brancas. Então, por exemplo, no caso do espaguete, se a gente adicionar a proteína, a gente diminui a absorção no organismo. Então, o aceleramento da oxigenação pela glicose, ela é menor. Então, assim,
Resumindo, a gente sente fome menos rápido. Então, se eu for comer um pãozinho sem miolo, eu vou escolher com manteiga ou com ovo? Melhor com ovo. Com ovo. Embora a manteiga ela seja fonte animal, a gente também tem uma boa qualidade aí, mas sempre é bom adicionar o ovo, até para você estar mastigando mais, ter mais processo de digestão. Mais saciedade, com né? certeza, a proteína ela tem esse benefício. Vamos ver mais uma? Claro. Leandro, existe algum segredo de preparação que deixa a carne mais nutritiva? Justamente o que a gente usa para preparar, né? O que a gente podia fazer? Utilizar uma gordura boa para o cozimento, então utilizarmos o azeite e com certeza os temperos que são naturais. Aquelas ervinhas Aquelas frescas, ervinhas, né? O alho, a cebola que potencializam o sabor. Pode utilizar o sal ele é muito bem-vindo, uma quantidade moderada e o sal de melhor qualidade. Pode ser o sal maurinho ou o sal que não é iodado. A gente pode estar consumindo para potencializar o sabor da carne. Mas tudo é bem-vindo. Até um vinho, ele pode vir para potencializar. Não é para tomar uma garrafa? Não é para tomar uma garrafa, com certeza. Mas o que deixa a carne mais nutritiva é justamente usar temperos que são naturais. E a gente está falando até de usar na carne, mas é para você ingerir, porque o vinho também pode fazer bem para a saúde. Ele é bem benéfico. Na quantidade certa, com certeza. A gente tem um antioxidante chamado resveratrol no vinho, que ele é potencializado pela presença do álcool. Então, ele é muito benéfico, né? Ele ajuda tanto na doença cardiovascular, quanto no tratamento de outras patologias como câncer. Ele é muito benéfico. Ele é bem bom. Agora, gente, lembrar que o melhor é a gente conhecer o próprio corpo, né? Para isso, vá a um médico para tirar suas dúvidas, perceber qualquer alteração na tua saúde, na sua disposição. Ah, deu uma empelotadinha na pele, não se automedica. O médico estudou e continua estudando até hoje. E aí você junta esse grupo que é importante, multidisciplinar, nutricionista, um médico, e você vai vendo o quanto que você consegue se beneficiar com a prevenção e fazer dos alimentos o nosso remédio natural, né? Do que vem da terra é muito mais nutritivo do que a gente utilizar alguma coisa que ela é química ou é feita, né? De caixinha ou de latinha é melhor evitar. Com certeza, já tem algum veneninho, né? Vou passar para vocês os contatos da Gabriela Sila. Ó, tem um site que é o www.estimanutrição.com.br e o Instagram, @Gabi_Sila. Sila é Cilla. Obrigada, adorei a aula Muita de moderação hoje, e aproveita as festas. Obrigada, pode deixar que vou lembrar de ti.